Voltamos do cenário caos pré-mudança. Veja quantas coisas eu encaixotei. Há algumas semanas, quando eu falei que eu ia mudar e disse que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, pois bem, vai dar tempo, eu vou conseguir encaixotar a casa inteira mesmo no meu ritmo de tartaruga manca pousando na lua, não é? De pouquinho em pouquinho a gente, respeitando a fadiga, consegue fazer tudo. Mas esse vídeo não é para falar que eu consegui encaixotar as coisas da mudança, e sim para falar sobre a solidão da pessoa com burnout. Eu acho que, além da exaustão, uma coisa sempre muito incomum entre as pessoas que têm burnout é a solidão, né? E ela acontece por vários motivos. O burnout em si já meio que faz a gente tender a um isolamento. Então, quando o estresse começa a pegar, a gente começa a ter dificuldade em se relacionar com as pessoas, porque a gente entra numas de que ninguém tá entendendo o que a gente tá passando, que as pessoas não estão ajudando. E quando a gente fala sobre o que a gente tá sofrendo, o que a gente tá com dificuldade para trabalhar, ou tá reagindo muito exageradamente às pressões, aos problemas e preocupações do trabalho, as pessoas falam pra gente que é mimimi, que a gente tá exagerando, que a gente tá fazendo drama, que quer chamar atenção. Então a gente vai ficando agressivo com essas pessoas, vai procurando se afastar delas, já que elas não estão entendendo o que a gente está passando, elas não estão ajudando em absolutamente nada. Então a gente já começa com uma tendência a se afastar de todo mundo, a se isolar. E essa agressividade nossa, esse sarcasmo que a gente começa a ter na hora de lidar com as pessoas, quando o estresse já tá pegando e a gente ainda não tá entendendo, não tá consciente do que tá acontecendo, isso já faz com que elas também tomem a iniciativa de se afastar da gente. Então é a gente procurando se isolar e as pessoas não gostando de como a gente está reagindo com elas, se afastando também. Uma vez que o burnout fez folia em nossa vida, as pessoas passam a realmente não acreditar no que está acontecendo com a gente. Então existe todo aquele preconceito em relação ao que é o burnout, principalmente porque os médicos alopatas insistem em falar que burnout e depressão são a mesma coisa. E então esse preconceito que já existe, essa psicofobia da nossa sociedade, da nossa cultura, que já existe, com doenças relacionadas à saúde mental de uma maneira geral, e a depressão é uma delas, esse preconceito que existe quanto a isso vem para nós com burnout, apesar de serem coisas completamente diferentes. Mas as pessoas entendem que nós estamos com depressão, que nós não queremos aceitar e que não estamos sarando porque a gente não quer, porque a gente está de frescura. E esse comportamento das pessoas em relação ao que a gente tem, de novo, faz com que a gente queira se afastar delas. Porque se a gente explica o que está acontecendo e a pessoa faz questão de não acreditar e insiste com a gente, achando que a gente está fazendo questão de não aceitar o que obviamente a gente tem, fica uma relação impossível aí. Uma pessoa irrita a outra. Ninguém está ajudando ninguém. As pessoas só estão criando animosidade ali. Empatia zero. Como é que a gente vai continuar se relacionando com uma pessoa que estabeleceu um vínculo com a gente dessa qualidade baixa? Outra coisa é que a gente está com exaustão, a gente está com fadiga, e isso faz com que a gente não possa, mesmo querendo, ter uma vida social como a gente tinha, ou pelo menos o mínimo aceitável pelas pessoas hoje em dia. Então, se as pessoas não estão acreditando que nós realmente estamos com um problema físico, com uma doença que impede a gente de fazer as coisas porque a gente está com uma fadiga crônica, se elas não acreditam nisso, no momento em que a gente não vai num aniversário, numa festa, num almoço ou fazer uma visita, a conclusão delas é: então ela não quer mais sair comigo. Então ela... Entendeu? A pessoa leva pro pessoal. Porque ela não acredita que você tem alguma coisa, certo? Se você não tem nada que te impeça de vir ao meu aniversário, a minha conclusão é que você não quer mais ser meu amigo, que você não liga pra mim, que você tem coisa mais importante pra fazer. As pessoas chegam a essa conclusão. Tá? As que acreditam que a gente está realmente com um impedimento físico por conta da fadiga, não se ofendem, continuam nossos amigos, mas a maioria leva para o pessoal. Porque a gente também precisa levar em consideração o seguinte: nós chegamos aonde chegamos aqui no burnout por conta de uma inabilidade nossa em lidar com pressões, com sobrecargas e com tudo. Mas as pessoas que não chegaram a um burnout, elas não são pessoas super hábeis para lidar com as dificuldades do dia a dia. Elas têm dificuldades em outros setores, tá? Não tem ninguém que você fale assim: não, essa pessoa realmente é super bem resolvida em todos os setores da vida dela. Bom, deve ter um ou outro, mas sei lá quantos bilhões tem problemas
em relação a como lida, como enxerga e como entende as coisas da vida. Então, o que a gente faz é sempre interpretado por como a pessoa vê o mundo. Então, se a pessoa consegue não entender, não acreditar, não aceitar que nós temos um impedimento físico para ir na casa dela, para ir no aniversário dela, para sair com ela quando ela quer que a gente vá, ela vai tomar pro pessoal, né? Porque o pensamento dela é: você não tem nada, logo você não quer sair comigo. É o que acontece com a maioria das pessoas. E por conta dessa conclusão que as pessoas fazem a respeito do que a gente já começa com uma atitude defensiva, que é super sabotadora, de falar: eu já sei o que vão falar, nem vou me dar o trabalho, entendeu? Nem vou explicar, não vou insistir. Então a pessoa convida, você já fala: não vou. Então a gente fica entre falar a verdade e ser mal interpretado, ou não falar nada e ser mal interpretado. De qualquer maneira, o resultado final é a gente não interagir socialmente tanto com as pessoas quanto elas gostariam, quanto uma amizade pediria, e a gente acaba se isolando, porque sabe que a resposta, que a atitude das pessoas, a forma como elas nos enxergam é errada, e as pessoas se afastam de nós porque enxergam erradamente o que a gente tem e acham que é uma decisão nossa, pessoal, de não querer mais vê-las, de não querer mais interagir com elas. Muitas vezes isso acontece com pessoas que a gente acredita que são nossos amigos. Eu perdi amigos que eram meus amigos há décadas, de viajar junto, de um na casa do outro, de eu levar a filha deles para passear. Simplesmente se afastaram de mim porque de alguma forma entenderam que eu não queria mais ser amiga delas. No caso são duas mulheres. Elas entenderam que eu não quero mais ser amiga delas. Elas concluíram isso por conta delas, apesar de toda a explicação que eu vinha dando, porque eu vinha contando como amiga delas que eu sou. Eu acho que numa amizade cabe isso. Eu vinha contando o que os médicos iam concluindo, o que ia acontecendo, mas elas decidiram concluir que eu não tenho nada, ou não quero aceitar que o que eu tenho é psiquiátrico, e decidi que não quero mais, que não querem mais sair comigo e que eu não quero mais sair com elas. É uma escolha delas. A gente precisa aprender a lidar com essa reação das pessoas. Faz parte do processo de recuperação nosso de um burnout. E tem também, como sempre tem também, no burnout, a questão da vitimização. De a gente entender essas situações como sendo pessoais. Então, a minha amiga decidiu que não quer mais ser minha amiga e eu levo isso como um problema meu. Então, eu não dou sorte com amigo, ou realmente eu virei uma chata e as pessoas não querem sair comigo, ou ai meu Deus, esse burnout só tá me fudendo porque eu não consigo mais interagir com as pessoas e tô sempre cansada. Esse é um caminho que a gente sempre tende a ir. O caminho do burnout ferrou minha vida, olha só o que está acontecendo. O que a gente precisa fazer é mudar essa rota e enxergar de outra forma. O burnout não veio para castigar você não é um azarado. Isso é uma forma que o seu corpo e que a vida teve de fazer a gente entender que do jeito que a gente estava levando as coisas, fazendo as coisas, não estava legal. Que aquilo não estava dando certo, que a gente estava se sabotando e que não tem como a gente ser feliz fazendo as coisas do jeito como a gente estava fazendo antes. Tanto que a gente não estava feliz, a gente estava infeliz, a gente estava triste, a gente estava deprimido e a gente estava estressado. Então, quando você muda a sua forma de enxergar isso, você começa a ver, por exemplo, que esses amigos que escolheram se afastar de você, esses amigos que escolheram entender que o burnout não é nada, que é uma frescura, um mimimi, uma coisa da sua cabeça, um exagero, você querendo chamar atenção ou querendo parar de trabalhar, não são seus amigos. Porque ao mesmo tempo que eu tive essas amigas que decidiram acreditar nisso, e muitos conhecidos, colegas de trabalho, parentes, as pessoas, elas escolhem acreditar nisso. Outros escolheram acreditar em mim. Então eu também tenho amigos que também são amigos de décadas, de viajar junto, de visitar a casa um do outro, de cuidar do filho do outro, que escolheram simplesmente acreditar em mim, que quando eu preciso desmarcar, não levam pro pessoal,
que quando fazem aniversário e me convidam, sabem que eu vou tentar ir, mas que a possibilidade maior é eu não conseguir, porque o meu corpo não tá deixando. E eu preciso priorizar hoje o meu limite físico. Eu já tentei, até por vontade de ver as pessoas, né? Porque a gente fica isolado, a gente fica... a gente vê pouca gente. Tem época que eu interajo com o terapeuta, com a minha mãe e com o médico, com o porteiro aqui do prédio, né? E aí você tem uma necessidade de ver as pessoas. E eu já tentar enganar o meu corpo e ir nesses encontros, por exemplo, e depois pagar um preço alto por ter ficado com um nível de exaustão muito grande, ter regredido até um pouco no tratamento por ter forçado essa barra. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para amenizar esse impacto da solidão nesse nosso processo de recuperação do burnout. Primeiro, parar de se enxergar como vítima. O burnout não é um castigo do céu, não é um azar que você teve, ele não está ferrando a sua vida inteira. Ele veio, pelo contrário, para que você consiga aprender a lidar com as coisas de uma outra forma. Uma forma que você não sabote a sua felicidade, que é o que a gente vinha fazendo sem perceber. A gente estava se esforçando muito tentando ser feliz, mas fazendo de uma maneira tão errada que o resultado que a gente colhia era o contrário. E depois desse chacoalhão, desse susto, desse horror, desse drama que a gente está vivendo, que é uma tragédia na vida da pessoa, apesar das pessoas não acreditarem, nós sabemos que é. A nossa missão aqui é entender o porquê isso aconteceu, o que a gente fazia para gerar tanto estresse e mudar as nossas atitudes, como indo para terapia, autoconhecimento, fazendo qualquer tipo de terapia alternativa que faça sentido para você na paralela, para que você entenda como você lidava com pressões, com cobranças, com as pessoas, com a vida, com os obstáculos, com as alegrias, com as tristezas, enfim, com a vida. E aprenda, entenda e fique consciente e aceite tudo que você fazia que ia contra a sua felicidade e parar de se sabotar. Essa é a nossa missão referente à saúde mental, tá? Tô falando aqui das pessoas que não têm um nível de depressão ou de ansiedade que precise de uma intervenção de remédio, uma intervenção do psiquiatra, tá? Porque isso também é necessário para algumas pessoas. Eu fico falando aqui que não é o tratamento do burnout, não é com psiquiatra, e não é com médico ortomolecular. Porém, 48% das pessoas que têm burnout têm, por exemplo, depressão. Então, a depressão delas é num nível que precisa de remédio. Então, ela precisa do tratamento do ortomolecular, do tratamento do psiquiatra e da terapia. Mas só a terapia sem o remédio talvez seja muito complicado e sofrido para ela entender o que é que ela pode mudar na forma dela lidar com a vida. Então, a terapia, com o auxílio do remédio psiquiátrico ou não, é quem vai ajudar a gente a entender essa dinâmica, para que a gente possa também se colocar diante das pessoas de uma outra forma e receber o que seja que elas tenham para dar pra gente, pro bem ou pro mal, de uma forma menos dolorida. Segunda coisa, estar absolutamente convicto das nossas verdades. Você sabe o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Se algum amigo seu ou meu escolher não acreditar que estamos passando por tudo isso, e sim que estamos de frescura ou de mimimi, eu tenho que, e você também tem que continuar convicto do que você já sabe que está acontecendo no seu corpo. Quando alguém fala, ai, será? A gente não pode pensar, ai, será? Ai, gente, será? Peraí. Não, se você entendeu o que está acontecendo, continue convicto do que você sabe que é verdade, do que você sente no seu corpo, e não do que as pessoas acham ou deixam de achar. Quando eu finalmente encontrei um médico que sabe tratar burnout e que me pediu um exame supersônico lá, que não é um exame para diagnosticar burnout, tá? Não adianta vir e me perguntar que exame é esse, não é um exame para diagnosticar burnout. É um exame, é um perfil metabólico que ele me mandou fazer para ele entender exatamente o que estava dando pau em cada parte do meu corpo, porque como eu já falei várias vezes aqui, meu burnout é desafio da medicina, né? Eu adoro ser um enigma da medicina, nada é simples na hora de me tratar. Então ele queria entender o que ele não estava conseguindo enxergar.
E esse perfil metabólico, uma pessoa que saiba ler um exame, é só ler e ver e falar, nossa. E tinha uma versão pro médico, que depois ele me passou, que vinha com uma conclusão, com uma recomendação de tratamento, vamos dizer assim. Eu lembro que eu mostrei isso para umas 2 ou 3 pessoas que na época não acreditavam no que eu tinha, que achavam que era só uma síndrome do... Só não, né? Que achavam que era uma síndrome do pânico ou uma depressão. E eu ainda tava numas de tentar convencer as pessoas. Eu achava que eu ia super conseguir convencer as pessoas. Eu lembro que eu mostrei o exame, a pessoa leu e ainda assim continuou achando a mesma coisa, ainda tentou me convencer que aquele exame era uma enganação. E eu lembro também que na época desse exame, meu médico fez o seguinte comentário: é muito raro uma pessoa permanecer convicta no que concluiu a respeito do que tem, apesar de tudo que você está ouvindo à sua volta. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. Primeiro, porque alguns anos atrás o meu comportamento não seria esse, eu teria deprimido e desistido. Pra você ver como o burnout veio na época certa, né? E dessa vez eu falei, não, isso que estão falando pra mim tá errado. E eu não sosseguei enquanto eu não encontrei uma pessoa que entendesse que o meu discurso fizesse sentido pro médico e o discurso do médico fizesse sentido pra mim. E mesma coisa com o terapeuta. Eu não sosseguei enquanto eu não achei isso. E quando achei, falei que bom que eu não acreditei nas pessoas. Não acreditei que era uma depressão e achei um tratamento adequado. Se eu não tivesse ficado convicta das minhas verdades, eu teria tomado a decisão de seguir a recomendação médica errada de algum médico alopata desses que me atenderam, que diagnosticaram coisas malucas como labirintite e a minha desautonomia, que é consequência como sendo causa, ou síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e depressão de uma maneira geral, ou uma combinação dessas coisas. Eu nunca iria sarar se eu tivesse acreditado no que estavam me falando. Mas eu vou sarar porque eu estou fazendo o tratamento correto, porque eu me mantive convicta a respeito do que eu estou passando e do que o meu corpo, de como o meu corpo está funcionando. Na hora em que você se convence, que você entende o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa fazer muitas perguntas para o médico, a gente precisa pesquisar, sabe, ler sobre o assunto, se informar, para quando alguém falar uma coisa que não faz sentido, a gente saber que o erro é da pessoa. Eu já sei como funciona, eu sei o que está acontecendo no meu corpo. Se a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, eu posso descartar. Eu não vou ficar pensando, ai, será? Não, peraí, eu vou tentar justificar. Não. Eu expliquei, você continua achando que é outra coisa? Ah, foda-se, fica aí achando, entendeu? Eu vou continuar achando o que eu já concluí depois de conversar com o médico, de pesquisar, de me auto-observar, de entender como cada coisa impacta no meu dia a dia. E isso nos leva, essa convicção nos leva a uma terceira coisa, que é não levar o lixo emocional dos outros pra casa. As pessoas quando falam que a gente tá com frescura, que a gente tá com mimimi, que a gente não tem nada, que a gente tá de frescura porque eles trabalham o mesmo tanto que a gente, estão aguentando e a gente é fraco, não quer trabalhar, é preguiçoso. Quando eles falam isso, eles estão na verdade mostrando... É muito barulho aqui, tá, gente? Quando eu mudar, vai ser ótimo, porque vai ter menos barulho, mas eu preciso da luz da janela, que eu sou youtuber pobre, tá? Eu gravo com o celular, por isso que eu tô sempre pertinho aqui. E a gente fica ouvindo os ônibus, as coisas passando na rua, tá? Mas voltando. Quando a pessoa fala essas coisas que eu acabei de falar, ela tá mostrando pra gente que ela tem um problema com ela. Com o trabalho dela, com a vida profissional dela, com o tempo que ela fica trabalhando, com o que ela faz, com como... É um problema que ela tem. Ela não está bem na vida profissional dela. E ela vê a gente e pensa, puta, mas eu gostaria de ter um problema que me impedisse de trabalhar, porque eu tô achando um saco trabalhar nesse lugar e eu também estou estressada. Então ela precisa acreditar que a gente é fraco, para ela se sentir melhor do que a gente, para ela se sentir mais forte do que ela é. Já que ela não tem força, convicção ou conhecimento do que está acontecendo com ela, para que ela mude a vida dela e se sinta melhor. Ela não vai mudar a vida dela para se sentir melhor. Ela vai colocar as outras pessoas para baixo para se sentir melhor. E quando ela coloca você para baixo e te fala que é frescura, que é mimimi, que você tá de preguiça, que tá fazendo drama, que imagina que é absurdo ou que você é louco, ela
tá colocando você para baixo para se sentir melhor. Se você acredita que você realmente possa estar de frescura ou mimimi, ou fale, meu Deus, as pessoas não acreditam e sofre por isso, você tá pegando o lixo dela, o problema que ela tem lá na vida profissional, pessoal dela, na vida dela. Ela jogou esse lixo dela em cima de você pra ela se sentir melhor. A escolha é sua. Você vai pegar o lixo dela e levar com você e ficar sofrendo? Ai, meu Deus, olha o que acham de mim. Ai, não acredito que acham isso de mim. Gente, não é isso que tá acontecendo. Ou você vai falar, minha filha, obrigada. Juntar o lixo aqui que você jogou em mim. Tô de volta, tá, amor? Obrigada. Pode levar. E continua a sua vida sem sofrer com isso. Que não é com você. Não é com você, é com ele. O problema é com quem falou, não é com você. Tá? Essa é uma forma da gente, estando sozinho a maior parte do tempo, não ficar remoendo esse tipo de coisa. E achando que está sozinho porque as pessoas acham que você tem preguiça. É também, mas não é só isso. A gente hoje tem recursos de rede social e de internet e de celular e whatever para que você continue conversando com os seus amigos de verdade, não os amigos entre aspas aéreas. Então a outra coisa que a gente tem que fazer é aprender a estar mais sozinho. É usar o tempo que a gente está sozinho para estar com a gente mesmo, sem fuga, sem distração, para que a gente se conheça melhor, para que a gente perceba o que a gente fica pensando, o que a gente fica remoendo na nossa relação dos outros, o que os outros falam pra gente que a gente sente dor, o que a gente aumenta quando a gente começa a pensar, para levar tudo isso pra terapia, para que a terapia ajude a gente a lidar melhor com essas coisas. E também aproveitar esse tempo que a gente está não podendo se socializar para ficar menos sozinho, para falar com as pessoas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, por onde você quiser. Mas falar com as pessoas, não parar de falar com as pessoas. Vamos ser frios e calculistas. Você encontrava com todos os seus amigos sempre? Não, você encontrava com um aqui, com o outro ali e falava com a galera de uma maneira geral, online. Continua. Cortando os amigos que se mostraram que não são seus amigos. Vai ter menos gente, mas gente de mais qualidade. E vou te falar uma coisa. Vai aparecer amigos que você não esperava. Pessoas que são só suas conhecidas, que você fala de vez em quando pelo Facebook, o amigo do amigo do amigo. Vai aparecer gente que você não imaginava acreditando em você. E com quem você pode contar. Então, mais pessoas para você conversar, trocar ideia. E quando você conversar com as pessoas, não ficar conversando só disso. Só de como você está se sentindo e o que você não pode fazer. Conversar sobre outras coisas, o que está acontecendo no mundo, o filme que você viu. Quanto mais a gente simula uma vida normal, melhor a gente se sente. Mais pertencente à sociedade a gente se sente. Mais tendo amigos a gente se sente. Mais tendo companhia e menos sozinho a gente se sente. Ninguém sai ganhando em ficar em casa se sentindo sozinho. Aproveita essa solidão, então, para analisar seus problemas, fala com as pessoas, vê os filmes que você quer, comenta dos filmes com as pessoas, com seus amigos, sabe? Pesquisa sobre o que você tem, se informa mais sobre o que você tem, começa a pesquisar possibilidades de carreira, de trabalhos, de formas de ganhar dinheiro que você tem, que conforme você for melhorando, você pode ir acessando. Faça planos. Sabe, aprende como medita, aprende mais sobre a lei da atração, em como confiar que as coisas podem dar certo. Aproveite esses momentos em que você está mais sozinho e em casa para não cair no erro de ficar se sentindo mal, se sentindo fora da sociedade, tentando se atualizar nas coisas do seu emprego, da sua carreira, da sua área, para quando você voltar a trabalhar, porque isso te estressa. E foca nas coisas que hoje podem te fazer bem. Tem algum trabalho online que você pode fazer, respeitando o limite da sua fadiga, que você possa ganhar uma rendinha extra sem sair de casa? Pesquisa. Não sei o que você sabe fazer, pesquisa. Tem um jeito melhor de meditar, já que você está com dificuldade em fazer meditação, que para você funcione melhor? Pesquisa. Você está aí na sua casa, pesquisa.
E tenta também, além de falar com as pessoas online e tal, descobrir seu limite. Porque eu, por exemplo, tinha épocas que eu conseguia ir almoçar com as pessoas e ver as pessoas, e tem épocas que eu não consigo. Então, sempre testar o seu limite e não sair sempre concluindo de antemão que você não vai conseguir. Já me ferrei. Já falei, não, eu quero ir, e aí me ferrei. Mas você vai aprendendo seu limite. Então, assim, eu fui no encontro de amigos uma vez, eu fiquei 5 horas lá. Gente, eu demorei uma semana pra me recuperar daquilo. Ou seja, no encontro seguinte, eu não posso ficar 5 horas, eu vou ficar 2. Entendeu? Respeitando os limites. Aí você vê o que você prefere. Eu prefiro ir, ficar um pouquinho e ir embora, a não ir. Mas tem épocas que não dá pra eu ir. Se eu for, eu vou ficar lá sofrendo e depois vou ficar muito mal. Então, tem que segurar a onda de falar que eu não posso ir, vamos conversar por aqui mesmo, sei lá. A gente tem que fazer concessões também. A gente não pode ficar se estressando porque a gente não tem a nossa vida de antes, que era estressante. Você entende a contradição? A gente precisa aprender a tirar o melhor dessa solidão a que a gente é um pouco obrigada a ter, sem encarar isso como um castigo, sem fazer disso um drama. É uma passagem na sua vida, faz parte do processo de recuperação. Mas sim, a gente fica mais sozinho, a gente se sente sozinho, as pessoas colocam a gente de lado e a gente às vezes se sente sendo colocado de lado, e ninguém é de ferro e ninguém é uma pessoa iluminada a ponto de não sofrer com isso. É uma bosta, é uma merda enorme e fedida com mosquinhas, mas faz parte do nosso processo de recuperação. Passar por isso, entender isso, para filtrar as pessoas, para saber o que a gente está colaborando com o nosso estresse, com o nosso sofrimento ou não. Quanto convicto a gente está do que a gente está passando. Quantos amigos de verdade nós temos. Outras formas de se relacionar. E principalmente respeitar o limite do nosso corpo, sem concluir que isso é um impedimento para que a gente continue vivendo. Qualquer coisa diferente disso que eu falei vai te estressar. Agora, tô falando isso aqui, parecendo que eu sou a rainha da cocada. Eu não cheguei a essas conclusões em 1 ano, nem 2 anos. Cada um tem seu tempo. Cada um tem um trajeto, um percurso, coisas para passar e aprender. Cada um tem um caminho diferente. Mas presta atenção em tudo isso, conforme você for passando os dias. Porque eu quero que você chegue à conclusão de que você não está sendo castigado, de que as pessoas que se afastaram de você não são seus amigos e não valem a pena, de que novas pessoas mais legais, mais alinhadas com a sua energia de hoje estão ali ao seu lado e às vezes você nem percebe. E que respeitando o limite do seu corpo, que é o que a gente precisa aprender, a gente consegue continuar vivendo muito bem e se relacionando com as pessoas, ainda mais que hoje estamos na era da internet. Eu quero que você entenda tudo isso muito mais rápido do que eu entendi. Tá? Por isso que eu venho aqui e falei esse monte de coisa. Então, espero que você consiga identificar tudo isso no seu dia a dia. Acredite em mim, confie em mim e que esse vídeo te ajude de alguma forma a você se sentir menos sozinho.